Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 29ª semana do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versos 1 a 9. As leituras de hoje nos permitem enxergar facilmente que todas as pessoas serão salvas somente pela graça que Jesus derramou em nossos corações pelo seu Espírito. De fato, será a graça nos fazer enxergar melhor toda a nossa própria miséria e nos conduzir ainda ao caminho da conversão, como é pedido no Evangelho de hoje. Também será a mesma graça a nos impedir de ser pessoas enganadas por tantos tipos de doutrinas estranhas que existem por aí, querendo ludibriar-nos, como se narra também na primeira leitura. Então, o que vem a ser a graça? Se tomarmos como base o Catecismo da Igreja Católica, iremos perceber que lá é traçado vários aspectos do perfil do que vem a ser a graça. Porém, nosso tempo é curtíssimo. Então vamos a uma definição clássica e tentar ser objetivo na reflexão. Para que a graça serve e qual a sua finalidade? Veja que esta reflexão vai desembocar no Evangelho de hoje, que aliás fala da figueira condenada, que não deu mais frutos. Vamos entender melhor porque o dono da vinha condena a figueira sem frutos. São Tomás de Aquino, na questão 110, fala sobre a essência da graça de Deus, ao passo que se pergunta se a graça acrescenta algo na alma. Ele diz: costuma-se se entender graça de três maneiras. 1. O amor que se sente pelo outro. 2. Um dom concedido gratuitamente. E 3. É o reconhecimento por um benefício gratuito. A segunda maneira, que se fala sobre um dom concedido gratuitamente, subentende-se como receber algo, e por esta visão é notório que se acrescenta algo na alma de cada pessoa. Portanto, continua Santo Tomás, é evidente que o amor de Deus por uma criatura produz nela um bem que será realizado num momento, mas não coeterno a este amor que é eterno. Ou seja, o bem ou a graça permanece na pessoa enquanto tal pessoa permanecer na origem deste bem, que é Deus. Por isso, quando se diz que alguém possui a graça divina, compreende-se que existe nesta pessoa algo de sobrenatural que vem de Deus. E certamente é este algo sobrenatural que não nos permite aceitar doutrinas estranhas. Na verdade, São Paulo alerta na primeira leitura que o cristão não deve se deixar levar pelo sabor das ondas ou ventos de outras doutrinas que são estranhas, que conduzem, obviamente, ao erro. Então, a graça citada por São Paulo, além de ser um medidor eficaz entre a verdade e as ludibriações, ela ainda serve como uma espécie de farol luminoso em nosso interior, fazendo-nos enxergar ainda mais a vida de pecados cometidos. Na mesma questão 110 de Santo Tomás, Santo Agostinho diz que a graça também é a remissão dos pecados. Então, a graça falada por São Paulo nos concede enxergar melhor as falsas doutrinas e ainda nos faz enxergar nossos próprios erros, nos chamando assim a uma vida de conversão. Notamos aqui a sutileza que nos liga ao Evangelho, quando Jesus fala-nos a respeito de que todos devem se converter. Antes de tudo, é preciso aceitar que todos irão morrer um dia, e o que contará será a vida de conversão. Se as pessoas se converterem, não importa como morrem, se estiverem convertidas, todas irão para o céu. É por isso que São Paulo exorta-nos a viver na vida da graça. Por esta visão, entende-se mais fácil porque o dono da vinha condena a figueira sem frutos, pois ela recebeu os mesmos cuidados do que todas as demais e não deu frutos. Ou seja, ela recebeu a mesma graça que todas as demais e não frutificou.
Tal figueira é a vida de cada fiel que deve dar frutos no tempo certo, pois todos receberam a mesma graça de Deus em suas vidas. Veja que mesmo assim, o vinhateiro bondoso pede mais um tempo para revigorar a figueira sem frutos. O intuito dele é que ela tenha mais uma chance e possa ser revigorada, e assim dê bons frutos. Fácil de enxergar, esta figueira é você, sou eu, é o seu pai, a sua mãe, outra pessoa, enfim. Ou seja, somos nós que recebemos a mesma graça de Deus, e Deus, no tempo certo, espera colher bons frutos de nossas vidas. Por isso, neste tempo a mais de novos cuidados, é o tempo que todos temos antes de Jesus voltar ou antes de cada um de nós morrermos. É o tempo de se converter e frutificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.